Som, alô? Não dá, não... Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 34ª sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2013, da 45ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Roberto Campos, Tite, Claudinei, Rui, Fernando Betti, Helenice, Bira, Chaves, Odair Perinoto, João Henrique, Heberson Menezes. Feita... E vereador Claudinei Damalho. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, a seguir passo a sessão para o uso da tribuna livre, conforme determina a resolução número 4, de 23 de abril de 2013. Iniciando a tribuna livre, solicito ao senhor secretário que faça a verificação dos cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre nesta noite. O primeiro inscrito é o senhor Francisco da Costa Neto, que falará sobre a saúde pública em São João da Boa Vista. Eu convido o senhor Francisco para que adentre ao plenário. Moacir, você vê o microfone para nós ali na tribuna, Moacir? Não, tranquilo. Ei, ah. Boa noite a todos. O meu fato ocorrido quinta-feira, 6h30 da manhã, minha mãe deu entrada no pronto-socorro. Falaram para ela que 7 horas o raio-x abriria. A gente esperou até 7h48. Foi a hora que eu indaguei o rapaz do raio-x se ele iria fazer o raio-x. Aí ele me falou que era 8 horas e tinha um médico, que é vereador, teima em dizer que a saúde de São João está a mil maravilhas e não é verdade. Todos sabem disso daí. Ele se omitiu, vendo eu discutindo com a moça, o trabalho dele seria fiscalizar isso daí, nem isso daí ele está fazendo. Gostaria de saber o porquê que está todo mundo se omitindo para a saúde em São João. São 15 pessoas aqui que todos votaram em vocês para representar o povo. Não foi para ninguém ficar à mercê de qualquer um aqui. Por que o raio-x só funciona a partir das 8? Porque não tem um ponto lá para registrar o horário de entrada de cada médico, cada funcionário. Já teve ponto, né? O que eu tenho para falar é só isso. A minha indignação com isso daí. A minha revolta. No entanto, nem sentado aqui ele está. E ele está aqui dentro. Roberto, para onde? Não, eu vou ter que... Francisco, regimentalmente você tem 7 minutos. Se você quiser usar mais,
É que daí eu vou ter que, se algum médico quiser fazer uso da palavra, eu vou suspender os trabalhos para que eles possam perguntar alguma coisa para você. Você gostaria de concluir mais alguma coisa? Então eu vou suspender os trabalhos, aí os vereadores... Roberto. Suspendo os trabalhos regimentalmente por 10 minutos. Roberto. Vereador Chaves. Eu gostaria que continuasse gravando a sessão mesmo suspenso o trabalho. Moacir, continua gravando, né? Tá ok. Ô Francisco, esse pelo que eu sei, já é o segundo fato ocorrido com você esse ano. O primeiro foi com relação à falta de medicamentos, correto? Correto. E agora é com relação à ausência do profissional no setor para realizar um procedimento. Qual foi o horário que você deu entrada no pronto-socorro municipal? 6h30 da manhã. Qual horário que você foi atendido pelo médico? Assim que chegou, ele atendeu. Tinha um plantonista lá, ele já atendeu. Só que daí ele falou para mim e para minha mãe que a partir das 7 horas da manhã começaria o raio-x. A gente ficou esperando. 7h48 foi a hora que eu indaguei o rapaz do raio-x. Tá. Então, com relação ao atendimento médico, esse foi prestado de imediato. Sim. Na realidade, o que ocorreu foi que o profissional responsável pelo raio-x... Foi na troca de plantão. Sim, mas a troca de plantão ocorre às 7 horas da manhã. Ele deveria estar lá às 7 horas da manhã e não às 7h48, a hora que foi realizado o raio-x, né? E você, no seu pronunciamento, você falou que o médico, o vereador, presenciou tudo. E qual a atitude que esse profissional tomou com relação a isso? Silêncio. Silêncio? Nada. Não pronunciou em nada. Nada. Ficou sentado, quieto. Isso porque tá correndo uma CPI dentro da saúde para verificar os erros e procurar melhoras. Ele ficou quieto. Ele simplesmente não se pronunciou. Nada. E depois de realizado o raio-x, o profissional responsável pelo exame te deu uma justificativa por que do atraso ou não? Não. Nada? Um jogou pro outro. Tá. Agora, com relação ao que você citou da colocação do ponto, tanto para médico quanto para funcionário, logo no início dos trabalhos, em fevereiro, foi solicitado que se colocasse ponto. Eu acho que o Rui e o Bira também fizeram isso, né, Rui? E parece que não foram atendidos, né? Foi solicitado que fizesse uma Foi solicitado placa. que colocasse uma placa com os horários e o nome de cada médico que estivesse no pronto-socorro para atender naquele momento, porque a população poderia cobrar melhor o médico que está lá, o horário que ele teria que permanecer lá. Mas deu que o pedido era inconstitucional. Né? Então, mas agora, se tudo foi inconstitucional, nós não vamos conseguir corrigir nada. Nunca. Nunca. Então, assim, eu acho que o atraso do médico, o atraso dos demais profissionais no pronto-socorro já não acontece de hoje. Isso já é um fato corriqueiro, frequente. Tanto que teve um pedido meu na casa, um pedido do Rui, um pedido do Bira. Então, assim, todos estão tentando solucionar. Só que aí depois a gente acaba esbarrando tudo no executivo. Correto, Rui? Correto? Você não pode obrigar nada. Tudo que você fala vai gerar gasto para o executivo. Então, ficou meio complicado. Agora estamos tentando verificar de outra forma para que se consiga fazer cumprir o horário. Eu acho que o primeiro passo é fazer cumprir o horário. A partir do momento que se cumpre os horários... Quem fiscaliza? Ô Chico, Francisco, o serviço no pronto-socorro, ele é terceirizado. Na realidade, compete ao prestador de serviço essa fiscalização. E isso também já foi questionado, mas pelo que tudo indica, não ocorre fiscalização nenhuma. Nem na parte médica, enfermagem, motoristas de ambulância, enfim. Eu acho que não existe fiscalização lá. Eu não sei se o Rui e o Bira chegaram a ir até o pronto-socorro, tentaram saber alguma coisa com relação a isso, antes de solicitar. Fizeram isso, Bira? Não fiz não. Eu fui várias vezes no pronto-socorro já, sempre estou lá, mas não com o intuito de fiscalizar esse negócio da placa que eu tinha pedido. Se existe algum mecanismo de fiscalização? Não tem não. Não tem não. Por que o raio-x não funciona 24 horas? Eu acho que é porque são contratados, acho que 3 raios-x, então tem
Dá licença. O O raio-x não funciona 24 horas desde que o pronto-socorro foi fundado, né? Aí isso aí tem que fazer a pergunta para o executivo, para a secretária de saúde, para saber por que não funciona. Os funcionários da Santa Casa têm relógio ponto. Ele bate o dedo lá no fundo. E os funcionários da prefeitura têm o cartão. É o cartão. Então, o controle dos funcionários são feitos dessa maneira. Então, da empresa que é a Santa Casa que toca, tem o dedo para passar. E do funcionário da prefeitura é o ponto que assina. Tá? Nesse dia que o Francisco chegou lá, com a mãe dele. Que hora que a tua mãe caiu, Francisco? Foi de madrugada, né? De madrugada. Que hora que foi? Era 4h30. Ela me chamou 6 horas, foi a hora que a gente deu a entrada. É porque ela no mora socorro. sozinha? Não, eu e ela. Ah, e você não viu ela cair? Eu durmo em um quarto diferente, né? A porta mas, estava assim, fechada. dentro da mesma casa não escutou ela cair. Não, E como é que você ficou sabendo, 6h30, que ela caiu? porque ela me chamou. Mas antes, na hora que ela caiu, ela não te chamou? Ela não quis me chamar. Ah, então. Bom, mas tudo bem. O funcionário, no dia que o Francisco foi lá, era umas 7h30 a hora que ele chegou lá, né? 7h30. Isso, que foi aonde que foi funcionário da prefeitura. Foi aonde o Francisco solicitou até para ele pedir para fazer o raio-x. Aí depois houve um entrelaço entre ele e o funcionário lá. Só que a mãe dele foi atendida. Na hora que ela chegou, 6h30, ela foi atendida para dor. Chegou com a pressão alta, foi medicada no momento. A pressão dela estava normal. A hora Não que ela chegou, tava. estava. Estava alta, está lá marcada. Bom, o atendimento foi feito tudo corretamente, o que precisava ser feito no momento. Só o raio-x mesmo, que o menino chegou às 7h30, que tinha que estar lá às 7h. E foi avaliada, foi radiografada e foi encaminhada para a ortopedia, que tinha uma lesãozinha no trocânter maior. Ou foi o Baboni que viu, né? Foi o Dr. Baboni, né? A radiografia estava errada também, que ele tirou em cima da prancha. Não é dizer que estava errada. Foi feito em cima da prancha, mas não teve alteração nenhuma na visibilidade do Entanto, no hospital ela teve que tirar a radiografia de novo. Eu sei, ele falou para mim, mas do mesmo jeito foi dado o mesmo diagnóstico. Não foi por causa de uma prancha, certo? Porque qualquer politrauma eu não posso tirar da prancha antes do raio-x, entendeu? Eu preciso primeiro fazer o raio-x, porque se tiver uma lesão que se mexer, pode lesionar. Ele me alegou diferente. E acontecer alguma coisa com ela, entendeu? Ele falou que estava errado. Bom, você traz ele aqui e ele fala que estava errado na nossa frente. Agora, o que ele falou para você e o que ele falou para mim não está batendo com o que você está condizendo aí. Só que foi feito tudo que tinha que fazer, a mãe dele passou pelo ortopedista, tudo, e foi liberado. Roberto, Francisco, eu tenho uma carta, eu fiz uma solicitação ao diretor técnico do pronto-socorro, questionando por que não havia ponto e como que ele fazia o controle do horário de médicos e demais funcionários. E ele me respondeu que por várias vezes ele solicitou à secretária de saúde que providenciasse ponto ou alguma outra maneira de ser feito o controle, só que até o momento ela não teve a resposta. Essa carta está comigo, assinada pelo diretor técnico do pronto-socorro, Dr. Emerson. Depois, se você quiser, eu te arrumo uma cópia. Gostaria sim. Não, eu te arrumo uma cópia. Então, foi feita uma solicitação e o próprio diretor técnico informou que não há controle do horário no pronto-socorro. Com relação ao paciente estar pranchado ou não pranchado, né? Eu acho que a qualidade do raio-x ela não muda, mas o paciente realmente ele não necessita estar na prancha para fazer o raio-x. Depois do primeiro atendimento, o médico avaliou, não tem uma gravidade assim extrema, ele pode passar para a maca e tirar na maca. Foi o que foi feito na Santa Casa, provavelmente. Tá? Só repetindo de novo, que eu acho que ninguém entendeu. O pronto-socorro, o funcionário do pronto-socorro é controlado por um ponto. Ele tem um ponto. Tá? Então, que fique bem, porque acho que alguém não entendeu aqui. E o funcionário da Santa Casa também é controlado o horário. Tem outro ponto, que é um dedo digital, que se passa antes e depois que sai do horário. Então, tem controle. Novamente, eu volto a repetir, o papel está comigo, assinado pelo diretor técnico. Então, se for o caso, o diretor técnico vai ser convocado e vai justificar porque ele falou que não existe o controle. O papel está aí, timbrado, da prefeitura e assinado pelo diretor técnico do pronto-socorro municipal, Dr. Emerson. Foi questionado a ele e ele respondeu isso. Agora, se há ponto e os funcionários chegam atrasados,
Tem desconto no final do mês, esses funcionários? Como controla o pagamento desses funcionários? Eu acho que isso nunca existiu lá e não existe até hoje. Acho que o que todo mundo gostaria de saber aqui é quando que vai melhorar? Quando vai mudar? A partir do Quem momento... vai fazer alguma coisa? Francisco, eu acho assim, se você pegar qualquer cidade da região, aonde você tem um suporte igual tem em São João, você me mostra que eu queria saber. Aonde você, no mesmo dia que acidenta, você passa com o ortopedista no momento que você machucou. Aonde aqui na região você vai ter um atendimento desse? Algumas coisas eu sei que tem que consertar. A gente sabe que tem que arrumar. Nada é 100%. No Brasil, nem na Europa é 100%. A gente sabe. Principalmente relacionamento entre funcionário e paciente. Eu te vi. Ninguém está contra você. Ficou omisso, né? A gente, não ficou omisso. Não ficou omisso. Depois, se você quiser ir lá, a gente senta com a chefe do pronto-socorro e eu te mostro o que aconteceu com o paciente, com o funcionário que te maltratou. Agora, a gente sabe, a saúde no Brasil não é 100%, isso aí a gente sabe. Agora, aonde que aqui em São João, me fala uma cidade da região que tem um atendimento desse? Que qualquer trauma que você tem, você vai e passa com o ortopedista no mesmo momento. Uma fratura que você tem, no mesmo momento você vai passar com o ortopedista e dependendo, opera no mesmo dia. Aonde que na região aqui tem? Eu tenho Santa Casa de Vargem fechando as portas por causa da maternidade. Eu tenho o Hospital de Casabranca fechando a porta e vai ser atendido pelo Hospital São José do Rio Pardo. Eu tenho o Hospital de Aguaí que fechou, está sendo atendido aqui em São João. Então, gente, eu acho que estão tacando muitas pedras aonde não deve tacar. Eu acho que tem que pensar um pouco. Você está certo, tem coisas que tem que arrumar, estão sendo arrumadas. Então, tem que pensar nisso também. Um paciente que chega e precisa de internação na hora, um infarto, um derrame, em São João é imediatamente atendido. Tem uma puta de uma equipe de neuro, que é o Dr. Joaquim e o Dr. José Piloduca. Tem uma equipe de cirurgia boa, entendeu? Tem uma equipe de profissional de ortopedia excelente também em São João. Eu acho que a gente tem que dar valor nos profissionais que estão aqui hoje, que ninguém está dando valor. O pronto-socorro está servindo de politicagem por meia dúzia de pessoas. Você está entendendo? Isso é feio. Isso é feio. Não estou falando você. De qualquer um, jamais. Não, jamais não. Tem gente usando pronto-socorro para fazer política. E só política baixa. Não, é o que eu estou acabando de te falar, Francisco. A tua mãe ficou à mercê? Ela tá graças a Deus, não. Não graças a Deus. Graças ao sistema de saúde de São João da Boa Vista. Graças a Deus, não. Porque nós temos um sistema de saúde bom. Graças entendeu? a Deus. Então, eu acho que primeiro precisa valorizar os profissionais. E para depois começar a fazer críticas que não condizem ao que está acontecendo. Agora, coisas melhores tem que fazer? Tem, lógico que tem. Tem tanta coisa que tem que melhorar e que vai ser melhorado. Quando? E o que você... Já estamos começando a melhorar. Ninguém está vendo. Eu não vou nem discutir. Olha, Francisco, já que citou exemplo de cidades, por exemplo, eu vou te citar exemplo de cidades que funcionam e funcionam muito bem a saúde, como São João, por exemplo, como o Zé Eduardo citou. Mogi Guaçu, Mogi Mirim, todos têm equipe de neuro, equipe de ortopedia, equipe de vascular, de plantão, são atendidos imediatamente. São João está sendo um caso à parte, por causa de Aguaí, por causa de Vargem, mas é um caso à parte, correto? Mas a gente tem que se preocupar com São João e não com a região. Tem que resolver São João. Semana passada teve um caso internado na Santa Casa, de cirurgia vascular, do senhor Jair, que necessitava de um procedimento cirúrgico. Esse paciente não teve o caso solucionado na Santa Casa. A Santa Casa, ela não faz parte da alta complexidade do SUS, correto? Só que várias cirurgias como essa já foram feitas no passado, foram autorizadas por administrações anteriores e os pacientes tiveram o seu problema resolvido. O senhor Jair continua até hoje sem estar com o seu problema solucionado. A filha e o filho parece que postaram na internet alguma coisa com relação ao atendimento. O pessoal da Santa Casa chamou a família e ameaçou a família por causa de estar pedindo ajuda, certo? Então, a família precisa pedir ajuda
a demais pessoas, precisa pedir interferência com o paciente internado dentro da Santa Casa. Esse paciente passou em consulta em Espírito Santo de Pinhal, com cirurgião vascular em caráter particular, fez um exame na Santa Casa em caráter particular. Se eu não me engano, queriam cobrar R$60.000 para realizar o procedimento. A família não tem condições. Esse procedimento pode ser realizado de uma maneira convencional, não precisa usar o stent que o pessoal queria utilizar. O próprio médico que atendeu colocou urgente, o próprio médico que é vascular colocou urgente, o paciente foi para a central de vagas, não teve o caso solucionado e, pelo que eu estou sabendo, ficou agendado para janeiro agora, a cirurgia do paciente. Então, tudo aí se resumiu numa situação, num nome, dinheiro. Que se tivesse dinheiro, R$60.000 teria feito no mesmo dia. Então, o problema de saúde, São Boa Vista, existe sim, e tem que ser solucionado. Se cirurgia vascular não faz parte da alta complexidade, como é que se vai fundar uma faculdade de medicina em São Boa Vista? O que os alunos vão aprender? Então, tem problema, tem que solucionar. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, não. Voltando aí no que falou aí da região, eu não pago imposto para a região, eu pago imposto para São João da Boa Vista. Então eu quero o serviço aqui em São João. Região não me interessa. Eu sei, Francisco. São João tem que ser um polo. Eu sei. O centro de referência tem que ser São João da Boa Vista. Deixa eu só explicar. Nós somos centro de referência. Não é, não. Só se for em crítica. Não. Da tua parte, sim. A hora que tiver que elogiar, eu elogio muito bem. Isso, então. Deixa eu só falar uma coisa. Quando eu citei essa região, é para você ver a gravidade da saúde na região e no Brasil. É isso que eu estou te falando. Então, o morador de São João tem que agradecer, tá? Porque nós temos aqui as coisas tudo rolando muito bem, redondinha, tá? Vereadora Helenice. Boa noite a todos, boa noite, Francisco. Eu acho que a gente tem que entender um pouco as reclamações. Procedimento médico, conduta médica, não é aqui que a gente resolve. Só estou orientando onde deve ser feito as reclamações. Se você tem alguma dúvida quanto a procedimentos médicos, você tem que fazer direto no CRM, que é onde os médicos respondem pelas suas condutas médicas. Não adianta o médico e você ficar no meio dos procedimentos médicos para argumentar. Vai até o CRM e faça a sua denúncia no CRM, porque o médico, conduta médica, é lá que se resolve. O médico teve conduta errada, ele corre o risco do seu diploma ser cassado e o seu direito de ser médico. Então, é lá que a gente faz as denúncias. Quanto à questão do que você fala, de mau atendimento, do que precisa ser arrumado dentro do pronto-socorro, vamos pontuar. Sua mãe foi atendida no horário. O que houve que lhe incomodou, pelo que você relatou, foi a conduta de um funcionário com você, tá? E do atraso da abertura do raio-x. Eu acho que a casa pode ajudar em alguma coisa, pedindo para a diretora, tá, que se busque a punição desse funcionário, que se apure os fatos, por que ele lhe maltratou e porque ele chegou atrasado, onde um serviço de pronto atendimento não pode ocorrer. Eu acho que esse é o fato que te trouxe aqui, é o que te incomoda e o que está falho no seu atendimento. Então, vamos por etapas. Agora, eu acho que é isso que você veio aqui falar para nós. Dizer que a saúde toda está funcionando ou não, acho que não cabe aqui agora nesse momento. Vamos resolver aquilo que você veio para denunciar, você tem razão, foi mal atendido, o funcionário chegou atrasado, não pode. Então, isso que nós temos que corrigir, e principalmente a diretora de saúde. A Câmara vai ser o quê? Um porta-voz, fortalecendo o seu pedido, buscando respostas, porque isso aconteceu, e que isso não pode mais acontecer. Eu acho que presume, em primeira instância, isso. Sua discussão de atendimento médico, diagnóstico médico, é no CRM, porque aqui somos todos leigos e não temos capacidade nem autorização para discutir sobre isso. Creio que tudo seja uma equipe, né? Se um errou da equipe, todos erraram. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Roberto. Vereador Dr. Chaves.
o Francisco, eu acho que o questionamento dele não foi com relação ao médico, foi com relação ao raio-x. Né? Depois que entrou na discussão médica, no decorrer da conversa, mas o questionamento dele foi com relação ao atendimento que ele teve no pronto-socorro, com relação ao atraso nos funcionários do pronto-socorro, que é frequente e corriqueiro. Isso já é de alçada, todo mundo sabe disso, só que ninguém toma providência. Ninguém toma providência. Eu estou com uma carta aí, que eu vou tornar pública depois, do diretor técnico do pronto-socorro, que ele enumera as várias vezes que ele pediu solução com relação a isso para a secretária de saúde, e ele fala que não foi atendido em nenhuma das vezes. O próprio diretor técnico fala isso. Ele é o responsável pelo pronto-socorro. Além da sugestão da vereadora Helenice, mais algum vereador gostaria de fazer alguma sugestão? Senhor presidente, boa Vereador noite. Gerson. Com licença. Essa discussão da saúde desgasta todos os vereadores aqui do plenário. Possamos passar 30 dias, 3 anos, que nunca chegaremos a uma conclusão final. Então, eu peço que a mesa faça requerimento para a diretora do Departamento de Saúde que possa providenciar um plantão maior para que possa o raio-x funcionar 24 horas. Perfeito. Roberto, já foi solicitado isso no início do ano e foi negado pela secretária de saúde. Eu acho até que o Gerson é mais ou menos a sugestão dele início também. Então eu acho o seguinte, se for de comum acordo de toda a casa, não só a mesa, mas como um documento geral aí de toda a casa. Todos os vereadores concordam? Tudo bem? Tudo ok? Então será feito, peço para a secretaria providenciar essa documentação, que será encaminhado não só à diretora de saúde, mas também como ao senhor prefeito municipal. Tá ok? Tudo bem? Francisco, muito obrigado pela presença. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Roberto Campos, Claudinei Damalho, Rui, Tite, Fernando Betti, José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Chaves, Odair Perinoto, Dr. Ademir, Gerson, João Henrique e Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, e encerrada a tribuna livre, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente desta sessão. Ofício 784 do Executivo encaminha projeto de lei número 139 que aumenta uma vaga no cargo de adjunto administrativo, 2 vagas no cargo de agente administrativo, 1 vaga no cargo de ajudante de serviços gerais, 2 vagas no cargo de assistente administrativo, 5 vagas no cargo de auxiliar de processamento de dados, 1 vaga no cargo de jardineiro, 3 vagas no cargo de técnico em processamento de dados, 1 vaga no cargo de vigia, constante da tabela A do anexo 1 da Lei 217 de 94, e extingue 1 vaga do emprego público de adjunto administrativo, 2 vagas do emprego público de agente administrativo, 1 vaga de emprego público de ajudante de serviços gerais, 2 vagas do emprego público de assistente administrativo, 5 vagas do emprego público de auxiliar de processamento de dados, 1 vaga do emprego público de jardineiro, 3 vagas do emprego público de técnico em processamento de dados e 1 vaga do emprego público de vigia, constantes da tabela A e B do anexo 1 da Lei número 448 de 2000, do Centro Universitários das Faculdades Associadas de Ensino, FAI. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Fernando Betti. Pelo que eu entendi do ofício aqui, é apenas trocas, né? Pelo que está aparecendo. Gostaria que a presidência me confirmasse. A mesma quantidade de vagas
está extinguindo também. No ofício veio alguma justificativa do Executivo? Perdão, quer que leia a justificativa na íntegra? Por favor, por favor. Em relação aos empregos, justificativa. Em relação aos empregos públicos criados pela Lei Municipal 448, de 15 de março de 2000, anexo 1, tabelas A e B, houve transformação automática, com a migração de servidores seletistas para o regime estatutário, a partir de 1 de 2007, nos termos da Lei Municipal 1627, de 15 de julho de 2005, alterada pela Lei número 1724, de 22 de dezembro de 2005, dos seguintes empregos públicos. Das 5 vagas de adjunto administrativo, 4 foram transformadas automaticamente para regime estatutário, restando 1 vaga. Das 5 vagas de ajudante de serviços gerais, 4 foram transformadas automaticamente para o regime estatutário, restando 1 vaga. Das 5 vagas de assistente administrativo, 3 foram transformadas automaticamente em regime estatutário, restando 2 vagas. Das 3 vagas de vigia, 2 foram transformadas automaticamente para o regime estatutário, restando 1 vaga. A transformação dessas vagas se faz necessária, visto que, atualmente, esse centro universitário conta com poucas vagas dos referidos cargos em seu quadro de pessoal. Assim sendo, estaremos com vagas suficientes, caso seja necessária a contratação de mais servidores com a implantação de novos cursos. Juntamos ao presente cópia do ofício 72/2013, Unify e respectivos anexos. Solicitamos a compreensão dos nobres edis na apreciação e aprovação do presente projeto em regime de urgência. Prefeitura Municipal de São João do Boa Vista, no quadro do mês de novembro de 2013. Assinado Prefeito Municipal Vanderlei Borges. Obrigado. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 785, encaminha projeto de lei número 140, que aumenta 28 vagas no cargo de professor, constantes da tabela A do anexo 1 da Lei 217, de 94, e extingue 28 vagas do emprego público de professor, constantes da tabela D do anexo 1 da Lei 448, alterada pela Lei 745 do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, FAI. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. O ofício 786 encaminha o projeto de lei 141, que cria 3 vagas no cargo de motorista especializado, constante da tabela A do anexo 1 da Lei 670, de 92. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. O ofício 787 encaminha projeto de lei 142, que cria 4 vagas no cargo de motorista especializado, constante da tabela A do anexo 1 da Lei 670, de 92. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 788 encaminha projeto de lei 143, que cria a tabela A do anexo 3º da Lei 670, do cargo em comissão de administrador do cemitério. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 789 encaminha projeto de lei número 144, que cria a tabela A do anexo 3º da Lei 670, o cargo em comissão de assessor da divisão de trânsito. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais.
Ofício 790, encaminha resposta ao requerimento 418 de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição. Ofício 791, encaminha resposta à indicação número 541 de autoria do vereador Heberson Menezes. À disposição. Ofício 793, encaminha o projeto de lei número 145, que prolonga a avenida marginal entre os prolongamentos da rua João Albano Bueno e a rua Maria Esteves Zanetti. Em deliberação. Vereador Tite. Este projeto do prefeito municipal, ele visa resolver um problema da igreja católica lá do Jardim Recanto do Jaguari. A igreja foi construída, a rua que passa em frente, ela não é oficial, ela está desapropriada, tem que haver um prolongamento para que o loteador, a área foi vendida para uma empresa que faz loteamento em São João, fazer loteamento e conseguir fazer a rede de água e de esgoto, porque a igreja está sem a ligação de esgoto. Então eu pediria à casa, se for possível, e para a Comissão de Justiça, votar esse projeto em regime de urgência. Isso não vai resolver o problema deles de imediato, mas vai dar condição do processo prosseguir para tentar resolver essa questão. Obrigado. Em deliberação. Aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Ofício 794, encaminha resposta ao requerimento 486, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição. Ofício 795, encaminha resposta ao requerimento 493, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 796, encaminha resposta ao requerimento 494, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição. Ofício 797, encaminha resposta ao requerimento 496, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 798, encaminha resposta ao requerimento 499, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição. Ofício 799, encaminha resposta ao requerimento 508, de autoria dos vereadores José Eduardo, Antônio Aparecido da Silva, Fernando Betti, José Cláudio Ferreira, Luiz Carlos Amiciano e Raimundo Rui. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 800, encaminha projeto de lei número 146, que concede abono de permanência em dobro. Em deliberação, ofício 800. Presidente, em deliberação. Em deliberação, vereador João Henrique. Eu estava só esperando para ver se não tinha mais nenhum ofício, tá, no projeto do Executivo de alterações de cargos da Unify. Eu tenho uma preocupação. Lá atrás foi votado por essa casa, em 2006, onde começou a vigorar em 2007, passando todos os cargos de seletista para estatutário. Tá? E até a vereadora da casa já pediu para ser visto o teto. Eu acho que a gente mexer nisso daí, a gente está jogando todo mundo para estatutário e nós estaríamos fazendo o mesmo erro que foi lá atrás. Então, só isso que eu queria alertar. Eu só estava esperando se não tinha mais nenhum ofício relacionado a isso. Eu compatuo com a ideia dela, com a parte que o Instituto hoje está num problema muito sério. Então, eu acho que eu só queria deixar bem claro para os vereadores que se a gente estiver votando, tirando eles de seletista e passando para estatutário, pode ser um problema mais profundo. E a Unify contratando eles como seletista, a gente não teria esse problema. Então é só isso em relação aos dois projetos da Unify, o 784 e o 786. Só para que se todo mundo votar consciente. Muito obrigado. Ok, lembrando que nós estamos em deliberação, o ofício 800. Em deliberação? Em deliberação. Eu acho que é um ofício que requer explicações técnicas. Não é simples da gente entender. E se já está aparecendo uma outra dúvida que o vereador propõe, eu acho prudente chamarmos quem da área for para virmos discutir antes de colocar em votação. Eu acho que se faz necessário uma discussão de estudos para aquele vereador que achar que necessita de explicações. Eu me sinto sem condições de votar, sem conhecimento técnico e preciso de um auxílio. E eu acho que a gente deveria chamar os profissionais da área e marcar e agendar aqui na casa aquele vereador que se achar na localidade, como eu estou, sem condições de opinar e votar, eu gostaria de ter uma discussão técnica com quem está propondo. Em deliberação, o ofício 800.
Aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Documentos do Legislativo. Projeto de Lei do Legislativo número 127, de autoria do vereador Claudinei Damalho, altera o anexo 4º item 13.4 da Lei Complementar 1926/2006, Plano Diretor. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Obras. Projeto de Lei do Legislativo número 128, de autoria do vereador Heberson Menezes, regulamenta o horário de estabelecimentos comerciais no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei do Legislativo número 129, de autoria do vereador João Henrique, institui o Dia do Profissional da Educação Física Sanjoanense. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei do Legislativo número 130, de autoria do vereador João Henrique, institui a Semana da Olimpíada Mirim. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei do Legislativo número 131, de autoria do vereador João Henrique, institui a Semana da Maratona Escolar. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador João Henrique. Eu queria que o projeto 130 e 131 fosse encaminhado também ao Departamento de Esporte, só para ver se concorda com essa semana. É mais ou menos na época que sempre é feita, mas eu queria que tivesse o aval do departamento. Vai que eles querem mudar, não sei qual que é o objetivo deles, às vezes pode ser que o ano que vem eles querem mudar alguma coisa, mas foi colocado dentro do que acontece mesmo. Então eu queria só que questionasse o Departamento de Esporte se está bom nessa data. O próprio vereador faz o documento encaminhando? Porque veja bem, ele vai ser encaminhado para a Comissão de Justiça e Finanças. No caso que eu acho que não vai caber a Comissão de Justiça. Você mesmo faz, João? Faço. Pode faço. ser? Então tá ok. Em deliberação? Em deliberação, senhor presidente. Vereador Bira. Vereador, você está pedindo a Semana da Maratona Escolar, mas você quer que se torne lei? Porque nós estamos vivendo a Semana da Maratona Escolar. O que acontece? Ela não é lei, ela voltou, né? O ano passado ela não teve. Então, para que se institua a semana e que ela tenha todo ano mesmo, o que eu quis é só conferir se vai ser a data, se ela é interessante para o departamento. Então, é só confirmar se ela é interessante, mas na verdade, ela virando lei para que ela não deixe de ter nos próximos anos. Em deliberação? Aprovado a Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de Lei do Legislativo número 132, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, dispõe sobre estabelecimentos bancários e congêneres situados no município de São João da Boa Vista a adotarem em suas agências de guarda-volumes para uso dos clientes. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei do Legislativo número 133, de autoria do vereador José Eduardo, dispõe sobre o estudo para a implantação do teste de Irlen nas escolas municipais para a detecção da síndrome de Irlen para os alunos que apresentem déficit de aprendizagem comportamental e social e da outras providências. Em deliberação. Em deliberação, só para explicar que vereador Dr. José Eduardo. A síndrome, a criança quando nasce, até os 6 meses primeiro de vida, ela está adequando o seu sistema motor e sensorial. E o que faz, o mais importante ali para ajudar nesse desenvolvimento motor e sensorial é a visão. Então muitas crianças hoje desistem aí do aprendizado, tem um dado aí que eu coloquei, e abandona por causa desses problemas, porque não consegue assimilar a matéria. O professor Claudinei, ele sabe disso aí. Então é interessante montar esse teste aí nas escolas municipais. Em deliberação,
Aprovado. As comissões Justiça, Finanças, Educação e Saúde. Projeto de lei do Legislativo número 134, de autoria do vereador Ademir. Institui no município de São João da Boa Vista o programa Primeiro Emprego. Em deliberação, aprovado as comissões Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 135, de autoria do vereador Dr. Ademir. Disciplina a ação de motociclistas para o serviço de entrega rápida no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei número 136, de autoria do vereador Ademir. Institui o Programa Municipal de Incentivo às Indústrias Caseiras. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 137, de autoria do vereador Ademir. Institui o Dia Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei número 138, de autoria do vereador Ademir. Institui o Dia Municipal de Doação de Órgãos. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 139, de autoria do vereador Ademir, dá preferência de tramitação aos procedimentos judiciais e administrativos e que figurem como partes e intervenientes pessoas físicas com idade igual ou superior a 60 anos. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei número 140, de autoria do vereador Ademir, permite o afastamento de funcionários de nível superior para participação em congressos e eventos científicos. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Projeto de lei número 141, de autoria do vereador Ademir, isenta o pagamento do IPTU, os imóveis atingidos por enchentes. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo, de autoria do vereador Ademir, dispõe sobre a obrigatoriedade do teste do coraçãozinho. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Saúde. Projeto de lei do Legislativo número 143, de autoria do vereador Ademir, dispõe sobre a restituição da taxa de inscrição de concursos públicos na hipótese que especifica. Em deliberação, aprovado as comissões. Demir, eu queria... Em deliberação. Em deliberação, o projeto 143 especifica o quê? Eu só queria saber. Na verdade, o projeto é o seguinte: alguns concursos em que os aprovados, nenhum dos aprovados for chamado, eles teriam direito à restituição da taxa de inscrição no referido concurso, se nenhum aprovado for chamado. Esse é o projeto. Eu acho que um concurso que ninguém é chamado não tem razão de ser. Por isso que cada um teria a restituição da sua taxa de inscrição. Sim. Exatamente, após caducar o concurso. Em deliberação. Em deliberação. Parabéns, Demir. Gostei. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 21, de autoria do vereador Ademir, indica a nomeação da Academia São Joanense de Letras como órgão de assessoramento da Câmara Municipal. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício da Presidência. Ofício número 34 da Presidência, encaminha o balancete da receita e da despesa referente ao mês de outubro de 2013. Em deliberação. Aprovado as comissões de Finanças e Orçamento. Moções. Moção número 85, de autoria do vereador Gerson Araújo. Envia moção de congratulações para com a Polícia Civil, nas pessoas dos investigadores Carlos Humberto Martins, Natal Gaspar Garcia, Francisco Vicente Lupe, Gustavo Ataíde Áureo Ferreira e do escrivão Silvio. Em deliberação, se o autor permitir,
também queria subscrever. Então, subscrito pelo vereador Dr. Eduardo, pelo Fernando Betti, vereador Rui, vereador Odair, vereador João Henrique, vereador Gerson. O Gerson é o autor do projeto. Ele fez esse. Vereador Heberson e Claudinei. Senhor presidente, eu gostaria de subscrever também. E o vereador Tite. Em deliberação, aprovado oficie. Moção número 86, de autoria do vereador Heberson Menezes. Envia apoio ao projeto de lei número 471, de autoria do deputado Campos Machado, que muda de 65 anos para 60 anos o limite de idade nas viagens grátis para homem. Em deliberação. Em deliberação. Esse projeto, essa moção, na verdade, a mulher já tem o direito. Então está passando agora ao homem o mesmo direito que a mulher o que já existe. Também peço para subscrever, se o autor permitir. Peço licença para subscrever, senhor presidente. A moção número 86, subscrito vereador Gerson, Fernando Betti, Dr. Demir Perinoto, vereador Tite, vereador Claudinei, vereador João Henrique. Mais alguém? Em deliberação, aprovado oficie. Moção número 87, de autoria do vereador Heberson Menezes, envia apoio ao projeto de lei 7191 de 2010, de autoria do deputado federal Dr. Obiliali, que regula o exercício da atividade de condução de veículos de emergência. Em deliberação? Em deliberação. Essa moção de apoio a esse projeto é que vai passar agora o motorista de ambulância a ter o reconhecimento como atividade, como condutor de ambulância, porque eles estão como motorista. E eles mexem com pacientes, com insalubridade, então esse projeto agora regulamenta esse serviço, né? Principalmente aqui em São João, a SAMU, existe o SAMU, tem os motoristas dos PS. Se o autor permitir, também gostaria de subscrever. Se o autor permitir também, senhor presidente, gostaria de subscrever. Então, a moção peço número 87, para subscrever também, senhor presidente. Subscrito vereador Gerson, Tite, Fernando Betti, Dr. Demir, Perinoto, João Henrique, Claudinei, Dr. Zé Eduardo. Em deliberação, aprovado oficie. Moção número 88, de autoria do vereador Fernando Betti, envia moção de congratulações com os radialistas de São João da Boa Vista pela comemoração do Dia do Radialista. Em deliberação, se o vereador permitir, vários vereadores vão subscrever o documento. Então, subscrito vereador Tite, Gerson, vereador Perinoto, vereador João Henrique, vereador Heberson, vereador Dr. Eduardo, vereador Claudinei. Mais alguém? Em deliberação, aprovado oficie. Vereador Gerson. Vereador Gerson. Também subscreve a moção número 88. Moção de congratulações número 89, de autoria do vereador Fernando Betti. Envia moção de congratulações parabenizando a aluna Andresa Godoy, do 2º ano do Instituto Federal, eleita deputada estadual por um dia. Em deliberação, se o autor permitir, também quero subscrever o documento, a moção. Então, subscrito vereador Heberson, vereador Claudinei, vereador Tite, vereador Claudinho, vereador Perinoto. Mais alguém? Rui. Vereador Rui, o Tite já falei. Não, eu estou na campa Juliana. Odair. Já falei. Tá. Aprovado oficie. Em deliberação, aprovado oficie. A moção número 89. Requerimentos. Requerimento 537, da autoria do vereador Fernando Betti, solicita a instalação de redutor de velocidade e pintura de faixa de pedestre na rua José Virgílio Dutra, no Jardim Industrial, em frente ao condomínio São Lourenço. Em deliberação, requerimento 537. Aprovado. Oficie. Requerimento 538, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita renovias a construção de marginais no trecho da SP 344, próximo ao acesso Fazenda Capituba. Em deliberação, aprovado. Oficie. Requerimento subscrito pelos vereadores Gerson, vereador Rui, Tite, Fernando Betti, Odair Perinoto e Roberto Campos.
Requerimento 539, de autoria do vereador Ademir, solicita informações da administração municipal a respeito da melhoria da capacidade instalada e projetos de reforma dos imóveis das unidades de saúde. Em deliberação. Aprovado, ofício. Requerimento 540, de autoria do vereador Ademir, solicita informações sobre a real índice de área verde por habitantes existente em nosso município. Em deliberação. Peço para subscrever, senhor presidente. Aprovado, ofício, requerimento subscrito pelo vereador Fernando Bete e Roberto Campos. E vereador Claudinei Damalho. Requerimento 541, de autoria do vereador José Eduardo, solicita a retirada do projeto de lei do Legislativo 118. Em deliberação. Aprovado, projeto retirado pelo autor. Requerimento 542, de autoria do vereador José Eduardo. Encaminha o anteprojeto de lei dispondo sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos destinados para este fim e da outras providências. Em deliberação. Aprovado, ofício. Requerimento 543, de autoria do vereador José Eduardo, solicita informações sobre o controle de dengue no ano de 2013. Em deliberação. Aprovado, ofício. Indicações. Indicação 742, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Coronel Domingos Teodoro, na Vila Conceição. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Pode ser. Indicação 743, de autoria do vereador Gerson, solicita a permanência do médico Dr. Rodrigo Falcone no PSF Dr. Alex Hacking, no DR. Indicação subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, vereador João Henrique, Odair Perinoto, Heberson e Roberto Campos. Indicação 744, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a colocação de faixa de pedestre na rua Mato Grosso. Indicação subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho e vereador João Henrique. Indicação 745, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o asfaltamento da rua que liga o Jardim das Azaleias do Jardim das Tulipas. Indicação 746, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o recapeamento da rua Bezerra de Menezes, em frente ao Piscinão. Indicação 747. Indicação subscrita pelo vereador João Henrique e Fernando Bete. Indicação 747, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o recapeamento da rua Luiz Lázaro Zamenhof. Indicação 748, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita o recapeamento da rua Jonas Vieira de Barros. Indicação 749, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o recapeamento da rua Albina Vieira Claro. Indicação 750, de autoria do vereador Fernando Bete, solicita pintura de faixa de pedestre na Avenida Francisco Ferraz do Campos Júnior, em frente ao número 14. Indicação 751, de autoria do vereador Fernando Bete, solicita a construção de calçada no terreno onde estão localizadas as torres de energia na rua José Virgílio Dutra, no Jardim Industrial. Indicação 752, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita o asfaltamento da avenida principal do Jardim das Acácias. Indicação 753, de autoria do vereador Ademir, solicita que seja verificada a possibilidade da colocação de medicamentos homeopáticos e fisioterápicos nas unidades de saúde. Só uma correção, é fitoterápicos. Se o autor permitir, eu queria subscrever, presidente. Indicação subscrita pelo vereador Gerson. Peço para subscrever também. Vereador João Henrique e vereador Heberson. Indicação 754, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite, solicita providências junto ao departamento competente, a limpeza do mato das guias e sarjetas das ruas do bairro Jardim 1º de Maio.
Indicação subscrita pelo vereador Heberson. Indicação 755, de autoria do vereador Ademir, solicita que seja estudada a possibilidade de construir um bebedouro na Praça Joaquim José, perto do Parquinho. Indicação subscrita pelos vereadores Fernando Betti, Odair Perinoto e João Henrique. Indicação 756, de autoria do vereador Ademir, solicita que seja analisada a possibilidade da colocação de lixeiras seletivas nos portões de entrada e saída de alunos das escolas municipais. Indicação 757, de autoria do vereador Ademir, sugere que torne obrigatória a fixação e orientação sobre o DPVAT, seguro obrigatório de danos ocasionados por veículos automotores, em estabelecimentos de saúde públicas, privados, empresas funerárias do município. Indicação subscrita pelo vereador Gerson. Indicação 758, de autoria do vereador Ademir, sugere que seja desenvolvida a campanha educativa sobre os riscos e danos à saúde bucal pelo uso de piercings. Indicação 759, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita a troca de lâmpadas queimadas na praça da Igreja de São Sebastião. Indicação subscrita pelo vereador Rui. Indicação 760, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, solicita melhorias no asfaltamento do piso da praça existente em frente à Igreja Matriz do Jardim São Paulo. Indicação subscrita pelo vereador Fernando Betti. Indicação 761, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita a construção de canaleta para escoamento de água na rua Ratcliffe, no posto Santa Águeda, até o final do asfalto da Estrada Velha São João, Vargem Grande do Sul. Peço para subscrever. Indicação subscrita pelos vereadores Heberson, Dr. Zé Eduardo, Fernando Betti, Odair Perinoto, Claudinei Damalho. Indicação 762, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, solicita a reforma da Praça Coronel Joaquim José, com a colocação de encosto nos bancos e pintura da mesma. Indicação 763, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, solicita a implantação de um bebedouro da água potável no CSU do bairro do DER. Indicação subscrita pelo vereador Fernando Betti, Odair Perinoto, Dr. Ademir. Indicação e vereador Claudinei Damalho. Indicação 764, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita pintura de faixa indicativa na área destinada ao embarque e desembarque, de frente ao pronto-socorro municipal. Indicação 765, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a limpeza do mato na área de lazer do Jardim Leonor. Indicação subscrita pelo vereador João Henrique e vereador Fernando Betti. Indicação 766, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, solicita a retirada de uma árvore na rua Carlos Inhola, número 111, no Jardim Novo Horizonte, devido ao morador estar reformando a casa e a árvore irá atrapalhar a modificação do relógio da Eletro. Indicação 767, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, solicita estudos para desmembrar o setor de vetor vigilância sanitária da zoonose, agrupando-o à vigilância epidemiológica. Indicação 768, de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita a construção de uma ponte na rua Conrado Gianelli, ligando a rua José Davi, na Vila Brasil, objetivando diluir o tráfego de veículos existente na rua Tenente Alberto Mendes Júnior.